e 20, 17, 18, 19 e 20. Por favor, 17, 18, 19 e 20. Aos convidados, fiquem muito à vontade, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu não vou falar para ninguém apertar a mão de vocês, porque não é o momento para isso, mas que vocês recebam o nosso aperto sincero de coração e que vocês sintam muita vontade também em nosso meio. E aos que estão nos seguindo através das mídias sociais, que Deus também os alcance através dessa palavra. Diz assim, Atos 4, 17 ao 20. Todavia, para impedir para que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, obedecendo a Deus, obedecendo a Deus. Olha, não existe relacionamento com Deus sem obediência. Não existe andar com Deus sem não apenas ouvir a sua voz, a voz dele, e obedecer, colocar em prática aquilo que está ouvindo. Foi assim desde o Éden, com o primeiro homem e também com a primeira mulher. Orientações foram dadas. E ali, mesmo tendo um lugar especial, eles decidiram não obedecer. E automaticamente entendemos que desobedeceram. Foi assim também com outros homens e mulheres que a Bíblia nos traz como exemplos. Foi assim com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que ainda hei de te mostrar. Ele poderia simplesmente dizer: eu não vou. Mas ele decidiu obedecer a voz que estava o orientando, e ele foi, mesmo não sabendo para onde, mas ele foi. Foi assim também com Isaac. Quando seu pai percebeu que ele precisava de uma esposa e mandou um emissário aos seus parentes e trouxe para o seu filho Rebeca. Olha que coisa interessante. Abro aspas aqui. Adolescente jovem, quer ser bem-sucedido no seu relacionamento? Case com quem tem aprovação da sua família. Case com quem tem aprovação da sua família. Porque se não for duas, uma, ou seus pais são muito chatos, ou eles estão vendo coisas que você não está enxergando. Quando nós estamos apaixonados, nós nos iludimos com muita facilidade. E às vezes é importante um olho daquele que está de fora para dar o feedback necessário, dizendo: isso não é bênção, isso é maldição para a sua vida. E é inteligente quem ouve e obedece e diz: lança fora de mim, aparta-te de mim. O coração do homem enganoso. Fecha o aspas. Isaac foi obediente e por isso recebeu uma esposa abençoada. Abençoada. Deles surgiram Esaú e Jacó. Esaú mais brabo, Jacó mais ali parceiro de sua mamãe. Por causa de uma questão ali entre irmãos, entre pais, Jacó seguiu o seu caminho e ali teve um encontro com Deus. Na sua caminhada, no início de sua caminhada, voltou, se acertou com seu irmão depois de um tempo, depois de ter tido com um anjo. E olha que texto legal. Ao meu ver, digo eu, não a Bíblia, eu digo. Jacó era daqueles que às vezes fugia dos seus problemas.
E o anjo o ensinou que tem problemas que não dá para fugir. Ele, numa noite antes de encontrar com seu irmão, guerreou com o anjo, brigou. A Bíblia diz que ele lutou. Ele era Jacó e depois daquela luta ele se tornou Israel. O próprio anjo não mais chamará Jacó, mas Israel. Mas ele saiu com uma marca. E qual marca é essa? Ele foi tocado em sua coxa e ele passou a mancar. Olha que coisa incrível. Quem é fujão, dá para fugir mancando? Às vezes no tratamento de Deus conosco, o que Ele faz é nos travar em nossas pernas, para a gente não fugir mais dos nossos problemas e encarar os nossos problemas. Tenho para mim, se o anjo não tocasse Jacó do jeito que tocou, no final das contas Jacó ia acabar fugindo para não se encontrar com Esaú, seu irmão, porque ele estava com medo da reação de Esaú, seu irmão. Tem certas situações que não dá para fugir não, meu irmão. É o que é, nu e cru, amargo às vezes. Mas é o que é. E às vezes a gente tem que, é isso, e é isso, não tem outro jeito. Ou nós fazemos isso, ou Deus faz isso pela gente. Um belo dia tinha uma namoradinha, tribulação para a minha vida, e eu falei, Senhor, eu não consigo largar ela, mas não é de Deus para mim não, eu sei que não é de Deus, mas eu não consigo, o que eu faço? Senhor, faz por mim, Deus fez. E olha, a dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Às vezes a gente quer, Senhor, resolve para mim, resolve você. Resolve você, porque se Deus for entrar, resolve você. Nosso Deus não é um Deus de mentira. Quando Ele entra mesmo, doa quem doer. Vai lá, resolve. Senhor, resolve com Esaú para mim. Não, estou resolvendo. Como? Você vai ser tocado. Agora resolve você. Foi assim com José. Ele poderia fazer muitas coisas com seus irmãos, porque ele foi vendido. Ele foi levado para uma terra que não era dele como um escravo. Ele foi falsamente acusado pela esposa do seu senhor, chamado Potifar. Ele foi indevidamente preso. Ele foi esquecido por quem ele ajudou na prisão. Olha só o perfil de José. Só desgraça, meu irmão. Mas quando ele esteve com os seus irmãos, ele entendeu que era de Deus para livramento dos seus, ele estender as mãos para os seus irmãos, para o seu pai e trazer os seus para aquela terra, para eles também viverem o melhor. Olha como Deus faz às vezes conosco. Quando nós achamos que nós estamos saindo de uma braba e vamos para uma outra situação e devemos esquecer de todo mundo, Deus nos mostra que às vezes nós só estamos naquela situação para ajudar aqueles que um dia nos fizeram mal. E longe de mim ser aqueles fatalistas da revelação super saiyajin, do superpoder, de não sei o que lá mais, que diz, vai ficar no leito para entender que Deus está me honrando. Para com essa bobagem. Tem crente vingativo demais. Quando ficar no leito eu vou estar ali para ajudar. Olha como eu sou bonzinho. Tu não é bom nada, você é um mentiroso. Você está usando a graça de Deus para machucar o outro, querendo fazer aquilo que é por misericórdia, deveria ser pela bondade de Deus na sua vida, e você está usando isso para machucar o outro. Isso não é ajuda, isso é vingança. Isso não é de Deus, não.
Se você não pode estender as mãos, libera perdão e fica um pouco afastado. Deixa o Espírito Santo te tratar, mas também não fecha as portas não. Não despreza ninguém, não faz isso, não faz aquilo. Mas para de andar, sabe, criando situações. Para com isso. Tem certas pancadas que nós tomamos que são doídas. Imagino que para José foi difícil, foi mesmo. Você vê que ele deu uma catucada nos irmãos, pelo menos algumas vezes. Mas depois ele percebeu que ele precisava se render ao amor de Deus. E quando há o amor de Deus em nosso coração, o amor de Deus lança fora. O amor de Deus lança fora toda a rivalidade, toda acusação. Por quê? Porque Deus está no negócio. Foi assim também com Esther. Estava ali no local, poderia ficar na dela, o povo do Senhor, os seus parentes, o seu primo direto, estava ali sendo perseguido, quase morto, e ela, com feedback dos céus, se despertou para aquela realidade e entendeu que ela precisava ser obediente e interceder juntamente ao seu esposo em prol do seu povo. E fica aqui o ensinamento de Mardoqueu. Será que não foi para isso que Deus te colocou aí, Esther? Em vez de ficar encastelado, achando que esse mal não vai te tocar, e abre uma aspa aqui maravilhosa, o vírus, que esse que está no mundo, não adianta, meu irmão, sinceramente, desculpa a franqueza, não adianta ficar num bunker não, meu irmão. Agora, se você pode fazer o bem, não espere. Faça o quanto antes. Foi assim com tantos outros homens e mulheres. E todos eles tiveram, de uma forma ou de outra, experiências com Deus. Experiências que aguçaram os ouvidos deles. Mas aqui eu teço algumas poucas coisas para nós irmos para a conclusão. Olha, o que eu enxergo nesse texto? Que olha, para nós obedecermos, nós precisamos então conhecer quem está nos dando a direção. No quartel, eu nunca servi, mas uns amigos que serviram dizem que ordem... Me lembra aí os milicos aí. Ordem absurda não se cumpre. É o jargão do quartel. A ordem absurda não se cumpre. Porque antes da ordem se avalia quem está dando a ordem. Não tem como você obedecer a Deus se você não conhece a Deus. Sabe o que eu percebo nesse texto? A importância de você obedecer a voz do Senhor. Obedecer a voz do Senhor. E obedecer como? O conhecendo. E como se conhece a Deus? Primeiro, se entregando a Ele de todo o coração. Todos nós podemos ouvir a voz do Espírito do Senhor. Todos. Mas tem alguns que ouvem e obedecem, tem uns que ouvem e... Segundo, como você pode obedecer ao Senhor? Como você pode conhecer o Senhor? Buscando de todo o coração estar o conhecendo cada vez mais. A Bíblia diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
sigamos e prossigamos. O conhecimento do hoje não é o suprassumo daquilo que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem muito mais, muito mais, muito mais. Os advogados aqui, membros dessa casa, né? Pegou na lei do direito. Na lei do direito não, no direito e com as suas leis. Quanto mais pesquisa, mais coisa tem para se conhecer. Tem as leis, leis pétreas, né? Leis pétreas, que não modifica, leis pétreas, né? Que fala? Causas pétreas, né? Que não modificam. É bem verdade que estão tentando poli-las, né? Vamos polir aqui do jeito que dá, mas até para alguns juristas isso é maluquice que está acontecendo. Mas tem coisas que coisa é conhecer o Senhor e prosseguir ali no dia a dia. Mas como mais conhecer o Senhor? Você conhece o Senhor também se relacionando com quem parece com Jesus. É o exemplo. Você observa quem parece com Jesus e fala: eu queria ser como essa pessoa. Eu queria andar como essa pessoa. Eu queria pensar como essa pessoa. Que ela se parece com Jesus. É impossível homens que buscam poder te conduzirem ao Senhor Jesus. O máximo que eles podem fazer é: pare de pregar essa palavra, como aqui está escrito. Mas disseram os apóstolos para esses homens do Sinédrio: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. A obediência a Deus sempre nos leva para a vida. Sempre. Sempre nos leva para a vida. Obedecer ao Senhor sempre nos conduz a um caminho de libertação. Tem certas coisas que nós fazemos que machucam a alma. Mas quando nós andamos com o Senhor Jesus, isso é transformado. Por quê? Porque há uma transformação em nossos corações. Eu ainda não vi uma pessoa obediente ao Senhor passar sufocos absurdos. E se a pessoa está vivendo algo além daquilo que Deus tem um escape? Deus tem um escape. Obedeça ao Senhor. Concluo com algumas recomendações. Obedeça ao Senhor andando com Ele todos os dias. Ame ao Senhor Jesus de todo o teu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E você vai ver que algumas coisas dentro da sua casa vão mudar. Você vai ver que algumas coisas nas suas finanças vão mudar. Porque quem ama Jesus e obedece ao Senhor Jesus não fica arrumando confusão. Evita. Ele evita a aparência do mal. Evita a aparência do mal. Seja obediente. Eu não sei por quanto tempo, espero que essa pandemia regrida. Mas pode ser que o decreto da prefeitura dê uma apertada ainda mais e a gente não possa se encontrar mais no templo.
eu reconheço que a coisa não está boa. E o que vamos fazer, pastor? Obedeçam o Senhor de todo o coração. De todo o coração. Graças a Deus, o prefeito Dr. João tem sido um homem zeloso quanto a essas questões, mas ainda não determinou o fechamento dos templos. Eu acredito que, espero em Deus que não faça isso, porque para um município como o nosso vai dar problema. Eu não estou falando que a igreja é exemplo em todo lugar, eu digo daquilo que é o braço social e espiritual, né? Então vamos estar orando ainda mais para o nosso prefeito, para o Senhor dar sabedoria a ele, entendimento, porque deve também estar vivendo pressões absurdas. Se votei, deixei de votar, não importa que nós temos que orar pelas nossas autoridades, porque pelo entendimento último do STF, se o prefeito entender que é para fechar tudo, vai fechar. Nessa? Cadê os advogados? Cadê? Sumiu, tá lá em cima. Não tem o que fazer. Então vamos estar orando por ele e por nosso município também. Vamos cantar um pouquinho. Em seguida nós vamos orar e vamos terminar. Como vocês sabem, não vamos poder ficar ali fora. Vamos para casa assim que terminarmos. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa. Em seguida eu quero fazer 3 convites apenas e vou liberá-los. Tudo que eu quero